E tu é só mãe? É só isso que tu faz? Você não quis ser mãe? Mãe é isso. Você mal sabe cuidar de você mesmo, né? Que vai cuidar de mim. Eu sei que ainda não gosta dele, a sua irmã não demorou tanto tempo, esperando que você ama muito dinheiro, você não quer bater nela, Mas você, médica, por que você deixou seu filho ter uma pneumonia grave? A culpa não é da mãe. Um podcast onde não há espaço para se sentir culpada. Com Roberta Jardim e Bruna Todeschini. Olá para você que está nos ouvindo. Olá, Roberta, minha colega de formação, que está comigo aqui nesse programa, nesse podcast. A culpa não é da mãe. E que a gente está nesse objetivo de propagar essa palavra até que todo mundo entenda que a mãe não deve levar a culpa. E hoje a gente está com alguns convidados. A gente trouxe várias mulheres já por aqui, mas a gente está com 2 homens para falar também que a culpa não é da mãe. Vamos dar um pouquinho de culpa para eles, Roberta? Vamos distribuir a culpa aí, ou vamos expurgar as culpas, né? Culpa não, vamos responsabilizar todo mundo e vamos falar de uma parentalidade, não só do ponto de vista da maternidade, mas também da paternidade. Eu sou a Bruna e estou aqui com a minha colega Roberta, também educadora parental, mãe da Flora, do Francisco, e Roberta também. Fala aí um pouquinho de você e apresenta os nossos convidados de hoje. Oi, gente, aqui é a Roberta, sou educadora parental, mãe da Mel e da Flora, e hoje a gente está recebendo nossos colegas também na formação, um veterano, que não é da nossa turma, mas é um veterano da formação da turma 1. Então, estamos com 2 pais, Luiz, que é o nosso veterano, Luiz Garbim, educador parental, pai do Luca e da Nina, parceiro da Carol. O Luiz é educador parental pela necessidade de encontrar uma forma mais saudável de se relacionar com os filhos dele. Atualmente trabalha com atendimentos, grupos de mães e pais e encontros de conscientização parental. Bem-vindo, Luiz. Obrigada por estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. E estamos também com o Caio Barbosa. O Caio tem 33 anos, é companheiro da Iana, pai do Inácio, que tem 3 anos, e é psicólogo nas horas vagas. É isso, Caio? É isso mesmo. Só tudo isso? E também aluno da formação, um formando educador parental, certo? Bem-vindo, Caio. Obrigado, gente. Muito feliz pelo convite. A gente que agradece. Pessoal, vamos começar então. A gente queria saber. Vamos começar do começo. A gente sabe já, não sei se para quem não sabe, a gente está dizendo aqui que ser genitor de uma criança é uma coisa, ser pai é outra coisa. Como foi para vocês o processo de se tornar pai? Bom, o Luca tem 6 anos, né? Foi meu primeiro filho. A gestação dele foi super tranquila, a gente já estava fazendo acompanhamento, eu participei desde os ultrassom, pré-natal, então, de alguma forma ali eu já tinha, né, essa responsabilidade no meu colo, não imaginava o que seria lá pela frente, mas eu sempre fiz questão de estar perto. Ele acabou nascendo em casa, apesar da gente ter planejado um parto hospitalar, então caiu, né, a jato no meu colo, eu que segurei ele quando ele nasceu, coloquei no colo da Carol, então assim... Que sonho, gente, que lindo. Não teve como eu não perceber, né, que tinha chegado de vez o filho, foi muito você que forte. Você que segurou aquela cena assim de filme, novelas, aquelas coisas assim? Foi um pouco mais intenso do que as da novela. Sim, não. Tirando as partes de purpurina linda que a novela traz, né? Uhum. Mas a gente estava com a cabeça no ambiente seguro e tranquilo do hospital e ele acabou nascendo em casa, né, no box do banheiro. Então, assim, a gente tinha assistência, mas foi uma coisa que, né, abalou as estruturas. E eu tive uma vida muito... Uma vida não, né? Uma paternidade que foi muito intensa desde o começo, assim. Eu tirei férias quando ele nasceu e quando eu voltei das férias eu falei pro meu chefe que eu não ia voltar a trabalhar todos os dias. Então eu voltei trabalhando, né, 3 dias por semana e eu pedi um aumento em manter uma parte do meu salário
e não trabalhar 2 dias por semana. Eu sei que isso é um ultra mega super privilégio que eu tive, né, de poder reduzir o meu salário e ter uma empresa que aceitasse essa condição, mas eu deixei de trabalhar 2 dias por semana para poder cuidar, né, do meu filho, e depois, quando a Carol retomou os atendimentos dela, que ela também é autônoma, eu ficava com ele e ela ia trabalhar. Então, assim, isso tudo aconteceu de uma forma muito rápida, né? A responsabilidade que caiu, assim, a gente fez cama compartilhada, amamentação exclusiva, então todos os cuidados acabavam sendo divididos, lógico, né, a amamentação ficou a carga 100% com a Carol, eu fazia o que eu podia ali para dar o suporte. Hoje eu vejo que eu poderia ter feito muito mais, principalmente no embalar à noite, mas naquele começo de aprendizado, né, eu não conseguia me colocar, eu não me sentia à vontade, e acabou sobrando uma carga muito mais pesada para ela, e por toda a amamentação, inclusive, foi uma amamentação bem prolongada, ela amamentou os 2 juntos, e essa carga eu vejo que eu podia ter aliviado mais, por mais que eu tenha me esforçado para, né, fazer mais do que esperavam que eu fizesse, porque geralmente não esperam quase nada dos pais, né? E eu sou aquele, nossa, você faz, e eu, sim, é o básico. E eu, não, mas não sei o que, a Carol é muito sortuda, e a gente fala, não, não é, e ela, né, se ferra e ainda batalha muito para conseguir conquistar os espaços que para mim são oferecidos de bandeja, assim, e eu sou idolatrado por uma galera. E eu acho que é nada a ver, mas de alguma forma, inconsciente, eu acabo surfando nessa onda, né? E para mim, o Caio talvez vai confirmar, para a gente acaba sendo muito mais fácil. Mas esse é o começo. Depois a Nina nasceu em casa também, a gente, né, já planejou o segundo parto em casa, porque sabia que viu não que ia... dava certo. Viu que dava certo. Viu que dava. E ficamos com medo de não dar tempo de novo, né? Então deu tudo certo. Aí, né, teve a amamentação em tandem, que foi um grande desafio para todo mundo. E aí começaram a aparecer os principais desafios de comportamento. Só para traduzir aqui, a amamentação em tandem, quando a mulher amamenta 2 bebês ao mesmo tempo, certo? Isso. 2 ou mais, e não necessariamente gêmeos, né? Que quando é gêmeos, acho que não sei se fala tandem, mas tandem é Eu quando acho que são de é idades diferentes. gemelar, também quando a idade é diferente. Aqui também rolou isso, assim, eu amamentei os 2 por um tempo. Você também, Roberto, ou não? Sim, por 7 meses junto. Mas só porque pode ter gente que não sabe, mas vamos lá. Sim, obrigado. Bom, e eu acho que isso resume bastante, assim, e os principais desafios de comportamento apareceram, lógico, né, com o nascimento da Nina, que o Luca estava com 2 anos, foi bem quando ele completou 2 anos, então juntou uma série de etapas ali que a gente conhece muito bem, né, eu não quero dar nomes, porque eu não gosto muito de rótulos, que é essa fase, aquela fase, mas assim, dos 2 anos em diante, com a chegada de uma irmã, os 2 sendo amamentados pela mesma mãe, então assim, isso tudo já dá um caldo bem grosso. E a gente percebeu, eu principalmente, né, a Carol também, mas ela por outros motivos, de sobrecarga, exaustão e tal, que a gente estava errando a mão, a gente estava passando do ponto e as crianças não tinham nada a ver com isso, né? Essa responsabilidade era nossa, deveria ser nossa, a gente estava transferindo para eles e, né, colocou uma bundinha na cadeira, foi estudar, ela trabalha com desenvolvimento infantil, então também tem uma parte do lado profissional dela que já chamava para isso. E eu não tinha nenhum repertório, eu sabia o básico ali, de acompanhar aqui e ali, eu resolvi mergulhar mais fundo. O que você pensava? O que passava pela sua cabeça? Eu morro de curiosidade, gente, vou me fazer, porque eu quero saber assim, o que passa na cabeça dos pais, dos homens. Conta pra gente, o que passava pela sua cabeça quando você olhava aquela cena assim, a sua parceira amamentando 2 bebês, aquela casa assim, cheia de fralda, cheio de leite, cheio de comida, de louça na pia. A sua esposa, assim, o que você fala para mim? O que você pensava? O que você imaginava? Olha, eu sou, né, de fora, assim, para quem não me conhece muito bem, todo mundo fala que eu sou muito tranquilo, né? Tenho muitas questões e muitas dificuldades quando sou cutucado, mas de fora todo mundo fala que eu sou muito tranquilo e que tá tudo certo. Eu não me importo muito, né? Eu tenho um lema meio que assim, a casa que lute. Que, né, as coisas vão ficar bagunçadas, eu assumo muito a parte da cozinha e da louça,
outras coisas, tipo passar roupa, a gente conseguiu abolir o passar roupa na pandemia, foi uma conquista Graças familiar. a Deus, ninguém precisa passar roupa nessa vida, gente. Chega por poder ir com a roupa do Gente, jeito não, que não, não. tá, Essa eu né? tenho que Tá na contar. hora. Minha filha tem 4 anos e meio. Ela viu um ferro de passar pela primeira vez na vida domingo passado. Ela perguntou: o que é isso, mamãe? Eu falei: gente, tem 4 anos que eu não pego no ferro. Mas antes tinha isso, né? Vamos tentar dar conta, e era mais uma tarefa, assim, e para mim é muito tranquilo, né? Lógico, privilégios e, né, sou um homem, não é cobrado de mim quando chegam na casa e a casa tá bagunçada, não vão olhar torto para mim, vão olhar torto para Carol. Mas assim, eu ficava tranquilo com isso, entendeu? Mas a bagunça da casa reflete no comportamento das crianças e desorganiza todo mundo, então tem que procurar um equilíbrio, entendeu? Então, não sei se eu estou respondendo ou não. Por isso que a casa que lute, mas alguém tem que lutar pela casa, né? Porque ela não se limpa. Ainda não fizeram uma casa autolimpante, gente. 2022. Os pobres dos pais das mães. 23, olha só, já mudou o ano. 23. E esse negócio da casa continua se sujando. Eu acho isso um absurdo. Absurdo total. A gente com 2 cachorros e um aspirador robô só que não dava conta de nada, que também a bateria dele não carrega sozinha, o que é um absurdo. Quer dizer, eu comprei o errado, né? Que tem um que carrega sozinho. Tem um que carrega sozinho, sim. Vai pra casinha e você carrega. Mas foi meio que nisso, assim. Aí eu comecei a ler alguns livros e os primeiros foram aqueles péssimos, né? Que são os clássicos que os mal informados leem. E depois que eu comecei a surfar uma jornada mais consciente. E aí que eu falei, putz, né? Eu tô olhando para eles e, na verdade, eu deveria estar olhando bem para mim. E daí foi, né, foi fundo. E aí eu comecei a acompanhar o trabalho de Elisama, Lua, comecei a conversar bastante com o Pedro. E daí foi embora. E quando apareceu a formação, eu falei, eu preciso fazer isso. E estamos aqui. Agora eu atuo no coletivo, né, de educadoras parentais, atualmente sou o único homem lá, trabalho com 28 mulheres, é muito gratificante. E a gente está aí numa jornada. É um caminho que é muito rico, mas a jornada é trabalhosa. Mas falei demais já, quero ver a história do Caio. Nada. Obrigada, Luiz. Caio. Então, você falando isso do parto domiciliar, para mim foi o oposto. Era um sonho da Iana ter domiciliar, mas eu não banquei a atenção, assim, eu morria de medo do parto. Sim, morria de medo mesmo. Acho que foi a minha maior ansiedade durante a gestação foi o parto. Aí eu falei para ela, falei, olha, bora fazer no hospital, né? Se acontecer alguma coisa, já tá lá no hospital, vamos fazer em casa, não. E aí rolou tudo tranquilo. Mas eu acho que para mim, o negócio de ser pai começou, acho que no primeiro ultrassom. Sabe, quando eu vi o coraçãozinho batendo pela primeira vez, aí meu chão assim, abriu e foi embora. Porque eu nunca imaginava ser pai, né? Nunca passou assim como uma ideia consciente. Naquele momento, eu estava na faculdade, estava no 3º ano de psicologia, a Iana estava entrando no doutorado, estava fazendo o projeto para entrar no doutorado, com uma carga de trabalho assim, tipo, gigante. E, de repente, um dia eu estudando para uma prova na faculdade, ela saiu do banheiro chorando e me abraçou. Falou, desculpa, amor. Eu fiquei sem entender, né? Que era uma prova ferrada. E eu lá o dia todo sentado estudando. E ela me vem com um susto, assim, chorando. E aí, na semana seguinte, a gente já fez ultrassom. E com aquele coraçãozinho batendo, me despertou. E eu acho que esse negócio de ser pai, para mim, começa antes, sabe? Tipo, antes de nascer. Aí durante a gestação, sabe, a forma como a gente se envolve no processo, a forma como a gente recebe a notícia, né, porque é muito comum, muito frequente que o homem fale, né, não quero ser pai agora. A gente ouve inúmeras histórias por aí e, cara, isso me assusta muito, porque, de certa forma, foi um pouco da minha história, acho que como filho, né, eu sou filho de mãe solo. E meu pai não participou assim, da primeira parte da infância. Então, para mim, começou ali, muito lá atrás. Quando eu descobri a chegada do Inácio, eu abracei e falei, vou ser o melhor pai que eu posso ser. Só que ainda de uma maneira meio, como eu posso dizer,
avessa a tudo que eu faço hoje, a forma como eu me relaciono, estudo, eu achava que eu não precisava me preparar para nada no início, sabe? Então eu tinha lá uma roda de conversa com pais na clínica de pediatria onde a gente ia levar o Inácio. E a Ana falava, olha, amor, vai lá participar da roda. Eu, o quê? Eu participar da roda de conversa? E, na verdade, depois, quando as coisas vão acontecendo, eu fui vendo que não era bem assim, né? Conforme andou a gestação, eu fui me inteirando mais do processo, fui podendo participar mais das consultas, dos exames, de todo o planejamento. A gente mudou de casa, a gente comprou um carro, a gente mudou a vida, né? Tipo, mudou a rotina de trabalho. E aí eu fui vendo que não era só aquele negócio de põe a fraldinha e acabou. Que eu fui vendo que a minha participação nisso ia ser muito maior do que eu imaginava. E eu fui abraçando tudo, e aí fui começar a estudar, fui começar a correr atrás. Quando ele nasceu, tu me lembra bem, a gente fez um curso de preparação dos primeiros cuidados da criança, né? Aí ela é pediatra, então ela já meio que tinha a manha do negócio. Eu não. Eu nunca tinha cuidado de uma criança. E aí eu fui me inteirar do que eu precisava fazer. Eu morria de medo de derrubar na hora que fosse trocar a fralda, sabe? E aí eu fui abraçando tudo que eu podia para ser um pai, assim, ok, para poder dividir com ela essa responsa. Queria trazer me chamou da atenção duas coisas aqui, Caio, que você falou, que a sua parceira, a palavra que ela falou, né? Desculpa. Desculpa por estar grávida, né? Porque se relacionou muito com o momento que eu também, no trabalho de parto e tal, a minha filha estava pélvica quando está de cabecinha para cima, né? Não está encaixada. E aí eu sabia do risco de que não ia, podia não rolar normal e tal, e aí eu tentei. E aí quando a equipe falou também que não ia rolar, que ia ter que ir para cesárea, já tinha passado, eu desabei, cara, eu comecei a pedir desculpa. E eu não sabia nem por que eu estava pedindo desculpa. Eu pedi tanta desculpa para o meu marido. Eu falei, desculpa. E eu não reparei que eu estava pedindo desculpa. Depois que passou um tempo, ele que me veio, olha, eu queria voltar num assunto aqui que eu fiquei muito assustado. Por que você pediu tanta desculpa? Porque você ficou muito desesperada. Claro, da frustração, né, gigante de não ter conseguido e tal. Mas você pediu muita desculpa. Eu falei, gente, eu pedi tanta desculpa assim. E aí, só aí que eu fui me dar conta do porquê, fui entrar em contato com isso. E aí, depois de pensar, de sentir mesmo aquilo, eu falei, gente, eu estava pedindo desculpa, porque lá no meu inconsciente, lá dentro, eu tinha que trazer essa criança de modo natural, porque é assim que mulher faz. Eu falei, gente, e aí e me chamou a atenção por isso, né? Ela pedindo desculpa por estar grávida, assim. Tudo bem, eu podia, né, estar chateado, então meio assim, surpresa, né, por uma coisa que não estava planejada, mas a gente usa essa palavra, né? Então quer dizer que a gente sente essa responsabilidade de alguma forma e a gente pede essa desculpa para o parceiro, né? Isso ficou muito marcado, é muito chocante. Só para trazer aqui também, porque o nosso podcast, o nosso tema é sempre expurgar as culpas, né? Então, deixa eu trazer esse expurgatório aqui, esse exculpatório aqui. E aí eu queria também perguntar para o Luiz e para o Caio, vocês já falaram também de que vocês que resolveram estudar, viram que não era assim, que não era só trocar fralda, passar uma pomadinha, dar o banho. Essa é a parte mais fácil que tem no rolê. E era que me assustava. E era que assustava. Ah, gente, olha só. Eu falo, pô, será que eu vou dar conta? Pois é, né? É igual quando a gente está grávida, a gente acha que na gestação tá difícil, tá pesado, tá doendo. Gente, a gente não sabe de nada, que o jogo nem começou, a brincadeira nem começou. Mas então, o que eu queria saber de vocês que esse é um clássico. A gente, principalmente nós que somos educadores parentais, lidamos com mães e pais e famílias, principalmente mães, né, que nos procuram, com essa frase: como eu faço para o meu parceiro, meu marido, meu companheiro se interessar por estudar educação, relacionamento com a criança, desenvolvimento infantil,
se adentrar nesse universo da parentalidade, da criança, como eu faço para ele estudar? E aí eu queria saber de vocês como foi assim o processo para vocês se abrirem para o estudo, né? A gente sabe que a gente manda, a gente ouve, né? Que as mulheres mandam artigo, chama para roda, né? Mas os caras não vão, ou então às vezes eles vão, né? Só para dar aquele agrado, enfim. Conta para a gente como foi realmente o processo de sair daquela resistência e se abrir para esse conhecimento, né? E a diferença que ele fez na vida de vocês. Para mim, eu acho que foi a perspectiva, assim, de poder criar o Inácio de um jeito, acho que não tão violento, sabe? De uma forma, assim, que não gerasse traumas nele, né? Eu falei assim, não tão violento, parece que vou amenizar a violência, mas ainda assim vai ser violento. Mas é de uma forma que não tenha a dor da relação, sabe? Porque assim, eu não quero apontar o dedo para todas as vezes que eu tomei uma palmada da minha mãe, e foram muitas, né? Porque eu acho que ela fez o melhor que ela pôde com as condições que ela tinha na época. Poxa, ela tinha 18 anos, mãe solo, com uma rede de apoio assim dos meus avós, mas muito limitada, né? E pela ausência do meu pai também. E quando eu me vi na possibilidade de ser um pai, eu passei como que eu posso dizer? A querer desempenhar essa função da melhor maneira possível. Por quê? O estudo de parentalidade, para mim, ele foi entrar quase no primeiro ano de vida do Inácio. Antes disso, a preocupação era outra, era realmente aquela dos cuidados físicos, né? Da casa, do bebê. E conforme ele foi se desenvolvendo e foi aparecendo ali uma pessoinha, um sujeitinho que começa a manifestar gosto lá na introdução alimentar. Teve um momento em que, inclusive foi a Iana que me apresentou a Lua. Eu já conhecia a Elisama, acho que de alguns podcasts, mas a Lua eu não conhecia. E foi a Iana que me mostrou, a gente participou de um dos cursos, mas ainda assim, naquele momento, a minha adesão era muito distante, sabe? Porque incidia num processo de, sei lá, de revisitar certas dores, de olhar para si, e eu ainda estava muito resistente nesse ponto, nesse processo. E acontece que daí, a partir de um processo de luto meu avô morreu, meu avô foi uma grande referência paterna para mim, eu me vi assim muito abalado, sabe? Psicologicamente falando, assim. Então eu ia botar o Inácio para dormir, às vezes eu chorava, e eu fui começando a botar certas coisas na balança, assim, das minhas relações, né, com minha mãe, com meu pai. E chegou um ponto em que o Inácio estava aprendendo a falar e chamava de papai, e eu falava assim, gente, mas ele está me chamando de papai, eu chamo meu pai de pai, mas não é a mesma relação. Tem alguma coisa distante aí que não é a mesma coisa. E através disso eu fui procurar terapia, né? Comecei a fazer análise, aí comecei a fazer formação em psicanálise também, já estava me formando em psicologia. E aí foi entrando assim, um olhar totalmente diferente para aquilo que era a infância. E aí, quando eu senti aquilo na pele, eu olhei e falei, gente, não pode ser que não tenha um outro jeito, possa fazer de uma maneira diferente, que não vá minar toda a subjetividade dele, que não vá corroer a criatividade, sabe? Eu quero que ele seja pleno, que ele seja feliz. Eu me lembro de ter até visto um vídeo meu na infância, em que eu era uma criança assim, toda... E eu falei, gente, como eu virei esse adulto assim, sério? Não é essa criança, não é possível, sabe? Da onde foi parar essa criança? Eu falei, não quero que essa criança, do Inácio, se perca. E aí eu comecei a discutir com a Iana sobre essa coisa da parentalidade, e aí a gente comprou uma cacetada de livros e foi estudar alimentação, foi estudar por que a criança não está comendo, foi estudar tipo, a disciplina positiva para ver ferramentas, mas tudo isso passava por olhar para a gente, né? Por olhar para mim, nesse caso, né? E você percebeu isso de cara, Caio? Que isso
reverberava, na verdade, em você, mais em você? Em Sim. você primeiro? Sim, porque como que eu ia passar por isso se eu não estava ali num momento muito estável, sabe? E aí, a partir disso que eu fui sentar e começar a ter um olhar diferente para isso, né? Eu já sabia que eu não queria ouvir a voz da minha mãe saindo pela minha boca quando eu ia conversar com ele sobre alguma coisa. Essa é uma das coisas que eu mais detesto, né? Do meu exercício assim, de parentalidade. É quando acontece alguma coisa e eu falo e eu escuto lá no fundo um eco da voz da minha mãe, falando, olha, não pode fazer isso, ou porque sim, sabe? E isso me motiva a estudar para não repetir esses padrões violentos, sabe? Para poder criar de uma forma mais amigável, mais próxima, sabe? Em que eu não reproduza um mini Caio, por assim dizer. Porque está sendo um trabalho danado desconstruir esse Caio grande. Sim, imagino. Bom, ouvindo o Caio, eu lembro de muita coisa que aconteceu comigo também. Eu ouço, mas no meu caso, né, a voz do meu pai, né, e eu vejo que eu replico algumas atitudes. Primeiro, né, Caio, sinto muito pela sua relação com o seu pai. Eu nem imagino como, né, isso possa ser, porque meu pai, ele sempre foi a figura de cuidado. E foi muito engraçado que depois que a minha filha fez acho que um ano e meio, eu descobri que o meu pai saiu do trabalho para cuidar da minha irmã, que a minha irmã é mais velha quando ela era bebê. E ele nunca tinha falado isso. Então eu, de certa forma, acabei replicando, né, a atitude dele 30 anos depois, e ele nunca tinha falado. Tipo, foi numa conversa aleatória, assim, que ele falou, eu também, né, quando sua irmã era pequena, eu saí do trabalho para sua mãe poder continuar trabalhando. Eu falei, você nunca pensou em me falar? Gente, eu juro que eu estou arrepiada. Gente, essas coisas de família, olha, é um negócio que... Você nunca pensou em me falar que, assim, eles nunca foram críticos, né? Eu falei, eu vou sair, não vou mais trabalhar aqui. Eu reduzi para 3 dias por semana e depois eu saí total, né? Quando a Carol estava grávida da Nina, a gente tinha a clínica lá e eu dava um suporte na clínica. A gente optou por eu sair e continuar dando, né, esse suporte na clínica e cuidar dos dois para Carol, assim que ela conseguisse voltar a trabalhar, ela poder trabalhar, e eu não gostava nem um pouco do que eu estava fazendo. Então foi meio que unir o útil ao agradável. Não é tão romântico assim, né, que os boletos bateram na porta, mas aí é cenas de outro episódio. Mas eu também ouço meu pai gritando quando eu falo com os meus filhos, e ainda hoje, né, isso respinga. Foi muito forte quando eu vi o meu pai gritando com meus filhos, literalmente, uma situação de perigo. Ele deu um grito, eles assustaram muito, e eu vi que eles assustaram não porque ele deu um grito, mas que era um grito igual que eu dava. Não foi que eles assustaram que o vô estava gritando, eles assustaram porque é um grito que eu já tinha dado em casa e eles ouviram praticamente igual, e aí foi, né, um negócio, putz, isso já aconteceu e não foi legal, então assustou ainda mais. Então, também tento desconstruir isso. É muito difícil porque o meu pai, né, coitado, também fez o que pôde, teve uma criação que não foi tão boa quanto a que eu tive e muito menos recursos na época lá, né? Ele fala até hoje, assim, eu precisei engolir muito sapo a vida inteira para conseguir chegar aqui até onde eu tô, e ele não entendia eu pedir demissão, voltar para a faculdade, viajar, que eu não estava, né, 100% feliz ou não acreditava naquilo. Ele não entendia, porque ele foi funcionário público de carreira, 35 anos, se aposentou, e ele falou, eu engoli muito sapo e meio que assim, eu não tive essa escolha. E ele sofre até agora, né? Então, assim, essa conta chega, né? Chegou para ele, chegou para a gente, vai continuar chegando, e o trabalho é exatamente esse, né? A gente tentar buscar recursos e um repertório novo, construir um repertório novo a partir do zero agora, para tentar não replicar e, né, passar isso adiante, apesar de continuar fazendo e, né? Então, eu falo muito com a Carol, a gente continua fazendo, mas a gente está consciente. Aí, um minuto depois, se a gente conseguir conversar e pedir desculpa, já tenta construir alguma outra coisa, que antes era, né? Ou faz, fica ali, dorme com essa e, né,
aceita que dói menos. Essa diferença eu acho que é o que me apazigua, assim, porque é isso, né? A gente vai falhar, a gente vai fazer coisas e falar coisas que a gente não quer, que a gente sabe que não gostaria, mas é muito forte, e é difícil, é trabalhoso, e é isso mesmo. Mas a grande diferença, essa não é uma pequena diferença, né? Você que está ouvindo a gente também, que está nesse caminho, é uma grande diferença a gente ter a consciência de qual tipo de relação a gente quer construir e de que a gente pode reparar no momento seguinte, que as relações, elas são assim, né? Quebra, cola e recorta, e depois enlaça, desenlaça, e dá nó, e depois desata, e depois volta. Esse vai e vem, né? Então, isso eu acho que é o pulo do gato, assim, na nossa geração, né? Essa possibilidade de reparação constante. Eu que quero falar. Eu acredito que isso é uma premissa, né, da educação respeitosa, assim. Às vezes as pessoas acham que você mudar completamente, você ter um tom de voz suave o tempo inteiro, você ser super calmo, você nunca tá cansado, você nunca tá irritado, mas é sobre uma relação, a relação é fluida, né, muitas vezes você vai passar do ponto e depois você vai conseguir sinalizar isso. Eu percebo aqui em casa que o quanto é uma diferença grande é porque a minha filha, por exemplo, essa semana, não sei o que meu marido estava falando com ela, ou tirou ela da cadeira, assim, ela não foi justo o que ele fez, né, assim, mas aí ela sinalizou, não, eu não gostei do que você fez comigo, papai, não foi legal, né, tipo, ela conseguiu sinalizar como ela se sentiu, e, pô, ela não tem nem 4 anos, sabe, quando que a gente poderia falar isso com tranquilidade? Eu até hoje não posso falar como me sinto para minha mãe, porque é uma ofensa falar para ela qualquer coisa, ela já desanda, sabe, já é o caos, assim. Então, acho que a gente está se trabalhando, e principalmente a gente conseguir falar com homens que estão se trabalhando, isso é uma esperança muito grande, assim, né, porque muitas vezes cai no colo da mãe, né, a gente vê pelo nosso curso, né, quantas mulheres fazendo, quantas ali, o Luiz falou, 28 mulheres trabalhando com educação parental, um homem. Então, vocês estão aí de exemplo para que os pais também procurem, né? Que os pais também procurem se desconstruir. Muitas vezes, talvez, seja um passo muito maior, porque tem que procurar, tem que se desconstruir. E daí que eu queria perguntar para vocês uma questão que bate muito forte, eu acho, quando vocês passam a exercer essa parentalidade com responsabilidade, exercer mesmo, né, o ser pai, o quanto essa questão de sair do trabalho, todas essas questões que vão atravessando vocês, e como que é lidar com a masculinidade, né, como que é lidar com o que a sociedade exige que homens sejam, né, eu queria saber como é que foi para vocês pensar sobre isso, né, se vocês precisam refletir o tempo inteiro para não cair nesses lugares que eu acho que é muito comum, né, você aceitar as palmas que a sociedade dá, você se acomodar porque a mulher naturalmente não, né, socialmente ela vai ter uma carga maior, né, como que é desconstruir a masculinidade e o quanto é preciso desconstruir a masculinidade para poder exercer uma parentalidade respeitosa, enfim, uma participação mais ativa, assim, né? Eu acho esse termo meio viagem, assim, né? A paternidade ativa, porque não existe uma maternidade ativa, né? Tipo, ou você é ou você não é, né? E pai, você pode só ser pai ou participar como pai. Isso eu acho uma coisa que a gente precisa também falar e desconstruir. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão da masculinidade, o quanto ela precisa ser desconstruída para que a gente possa fazer tudo isso que a gente está vendo, que está refletindo agora. Eu queria retomar, eu não lembro agora exatamente, mas retomando, né, a culpa não é da mãe, eu queria retomar muito, assim, e acho que vai dialogar com essa sua pergunta, né? Eu vejo que eu tenho licença para fazer de tudo, né? Já que eu, né, faço tanto, socialmente eu tenho licença para fazer de tudo, e eu vejo que muitas vezes o olhar torto não chega para mim,
e facilmente chega para a Carol, entendeu? Então, assim, a mesma situação acontecendo com o pai, né, acontecendo com a mãe, com o pai é tranquilo e com a mãe não. Eu busco muito não surfar nessa onda, apesar de, às vezes, né, me aproveitar, porque eu também vejo que seria o natural, é um privilégio, sim, que acontece comigo, mas seria natural que acontecesse com todo mundo, tipo, chegar com os filhos com o cabelo torto na escola. Ninguém olha torto para mim, mas não deveria olhar torto para a mãe também. Um exemplo bobo, né, que, assim, muitas mães se cobram da criança chegar com a roupa limpa, sem estar amassado, o cabelo bonitinho na escola, mas, assim, cobra-se da mãe isso, né? Ou eu briguei muito na escola, que apesar de ser uma escola construtivista, uma abordagem, eu estar lá toda hora, mandava uma mensagem para Carol. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, viu, cria um grupo. Eu, Carol e escola. Pronto, e manda tudo no grupo. E ficava o quê? Ah, a Carol não pagou, a Carol não fez. Eu falei, viu, eu tô aqui, eu trabalho home office na frente do computador. Eu posso responder qualquer coisa a qualquer horário. E fica como se, né, ele quer entrar. Não, né? Eu fui o primeiro homem do grupo de mães da escola, do WhatsApp. E o nome é Grupo de Mães, exato, né? Exato. Grupo de Mães. Exato, o nome do grupo já diz, né? Mas, assim, entre outras coisas, né? Isso que é socialmente cobrado e que não deveria ser, e a gente acaba normalizando e passando pano, né, para esses pais que estão lá e vem em casa. Inclusive, semana passada, uma pessoa que falou, eu nem sei, eu não tenho nada da escola instalado e tal, fulana me passa, eu pago, e de resto eu não me vou buscar no dia que eu tenho que buscar. Isso que eles são casados, tá? Moram juntos e, assim, e tá tudo bem. E a gente olhando assim e fica aquela situação, tipo, falo, é um absurdo o que você tá fazendo, a mãe lá e fica assim. Então, assim, eu eventualmente vou tentar conversar com ele, mas não sei o quanto que dá para mudar, e quanto que não dá para mudar, e o quanto que para ele já tá tudo certo, né? Que, já faço isso, busco 2 vezes por semana, o que mais eu tenho que fazer, né? Tenho que ficar perdendo tempo com o grupo, vendo material, essas coisas. Então, isso é uma parte. Da outra parte da masculinidade, eu vejo com ceticismo o meu caso, porque, assim, eu tenho 2,05 metros, Bruno. Eu sou um homem branco de 2,05 metros, jogo basquete, né? Todos os, né, adjetivos aí, e ninguém nunca tem coragem de falar as coisas para mim, entendeu? Inclusive, eu tenho muitas questões com a Carol, porque, assim, ela fala, e que bom que ela fala, e finalmente eu tenho alguém que consegue me acessar e falar coisas que nunca ninguém falou para mim. Por quê? Porque eu sou homem, porque eu sou branco, porque tudo mais, né? Eu tenho um monte de características que fica meio que assim, nossa, e assim, né? Agora, adulto, depois de muito tempo que eu fui perceber uma série de falhas, incongruências e coisas muito equivocadas que eu fiz, e que bom, eu falo assim, que bom que eu tive filhos, a gente quer ter mais um, inclusive, a partir do meio do ano, vamos ver se a gente retoma, né, a gente abre a janela, né? A gente estava aí segurando Legal. um pouco e a gente quer ter mais um, porque a gente vê muito que acelerou muitos processos internos nossos, entendeu? E eu desfiz realmente relações com muita gente. E não quero voltar a ter relação um ou outro, assim, eu sinto saudade, mas com muita gente eu desfiz relação por simplesmente ver que não fazia o menor sentido aquela relação, porque eu tentava me encaixar e eu vejo que aquilo só reforçava o estereótipo, só reforçava, né, uma figura machista, misógino e tudo mais, e eu estou tentando cortar tudo isso, mas isso ainda vive dentro de mim, e são outros conflitos, mas, assim, eu sou muito orgulhoso do que eu já conquistei, eu sei que é muito pouco perto do que tem para se conquistar, sou muito grato à minha parceira, né, que ela não alivia, e ela bate de frente, não agradeço na hora que ela bate, né, a gente tem altas tretas, mas depois eu consigo ajeitar a casa e, né, consigo ser grato a tudo isso, mas, assim, eu vejo como um caminho muito humano e um caminho atento. E eu falo muito isso na escola, com as pessoas que, assim, agora ainda mais, né, educador parental, continuando com a atuação, a gente está atento. Eu estou atento e eu vejo muita coisa que antes passava despercebido. E, é normal, é aquilo, acontece sempre. Né, por que você vai se preocupar?
E aí eu começo a entrar um pouco num espectro que eu vejo que a Carol já vê há muito tempo, né? Que ela reclama e fala que tá errado e que não pode. E agora que eu vejo que eu estou começando a entrar nisso e eu me orgulho disso. Essa sensibilidade, né? Retomar um pouco da sensibilidade, que é um pouco do que o Caio falou, né? As crianças são muito sensíveis e a gente vai sendo podado para agir no automático. E o homem, mas assim, principalmente, né? O homem mais ainda, né? Socialmente é criado assim. Mas assim, né? Eu não tenho muito problema com isso, mas eu não sei o quanto que vão me julgar exatamente por eu ser essa figura, né? De 2 metros e tanto, tal. Eu não tenho essa questão de ser aceito ou não no grupo, por muito pela minha criação e tudo mais. Então, né? É muito fácil falar assim, fui super tranquilo. Não, eu sei que eu tenho uma série de privilégios aí que me garantem que eu faça as escolhas sem ser julgado. Ou talvez as pessoas me julgam, mas nunca vão falar isso para mim, que é inclusive, né, outra coisa. Ninguém fala na cara do pai, né? Exatamente. Na cara da mãe todo mundo esfrega. Luiz, né? você falou tantas coisas que eu considero tão importantes. Uma delas não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, mas uma das coisas que você falou dessa blindagem do homem, né? Principalmente se ele tem essas características, né? Tem essa condição, nesse lugar, né? Um homem branco, heterossexual, tem classe média. Quanto mais perto, né, desse estereótipo, desse recorte, mais blindado ele fica do mundo, da realidade. Ele é apartado da realidade do mundo, né? E, inclusive, da esfera parental, da esfera de relacional. E aí é uma discussão grande, tem muitas opiniões diferentes, que a mulher vai ser a professora desse cara? É a mulher que vai ter que ficar educando esse cara? Eu, particularmente, sou da opinião de que não vou educar homem adulto. No entanto, o cara não vê. Eu meio que já aceitei isso, sabe? O cara não enxerga. Não enxerga. Então, assim, é que ele não é socializado para ver, né? A gente é socializado para ter que olhar tudo, para ter que dar conta de tudo. E isso nem é uma questão de que sentaram com a gente e falaram, olha, você vai ter que... Mas é nas sutilezas quando a mãe vem falar, a minha mãe é assim... O meu pai, às vezes, não fala as coisas para mim diretamente. Ela precisa estar sempre porta-voz dela, é a chata, sabe? A gente fez uma viagem, assim, há pouco tempo. E aí ela tava, tipo, falando por ela. Depois ela disse, mas não sou eu. Falei, então não pega para você, né? Porque você vai ficar sendo taxada de chata, que não quer fazer as coisas e tal. Deixa que cada um se responsabilize, sabe? Mas você vê sempre o homem sendo o rei, sendo aquele cara que é o intocável, e as pessoas mantêm isso, né? Nisso, né? E aí, por mais que também não tenha sentado e te dito, olha, é assim, 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 você acaba internalizando, tipo, ninguém chega para você e fala alguma coisa, né? Até você se ligar que isso acontece contigo, é um processo, né? Porque às vezes é natural, não, tipo, tô certo, ninguém falou que eu tô errado, ninguém vem rebater comigo, né, o cara é sempre bem-vindo, sempre legal em todos os lugares, então quer dizer que tá tudo bem. Então acho que é um processo também, né, de se desconstruir dessa masculinidade, de se ligar, assim, né, e aí que vem esse letramento, assim, que é você ir atrás e consumir conteúdo e buscar leituras e ouvir as mulheres, né? Ouvir outros homens também. Não ficar só nesse lugar assim do tipo, eu acho que tá tudo bem, né? Eu lembro muito de ter ouvido isso, né? Principalmente da Carol, e eu não percebia, de verdade. Eu vejo isso que era, né, um ponto cego, eu não percebia, não via mesmo, né? Transferia e projetava 100% nela e qualquer outra coisa. Por muito tempo, e ainda faço isso. As crianças deram esse start mais forte que, assim, não tinha como eu jogar nas crianças, né? Eu acho que isso, para mim, foi uma virada de chave muito grande. Não tinha como eu jogar no meu filho de 2 anos, que a culpa e a responsabilidade era dele do negócio que eu tinha feito. E aí que, assim, junto com todo o resto, e lógico, né, com todo o pacote que vem... que eu tô começando mas assim, ainda tô muito, muito distante do que eu gostaria, mas o pouco que eu mudei, eu já vejo que faz toda a diferença. Então, assim, né,
Me orgulho disso, mas não é nada simples. Então, assim, para quem está ouvindo e quer, né, que isso aconteça também na sua casa, então, assim, é uma jornada muito grande e, assim, não é a sua culpa, mulher, que o cara não quer dar o primeiro passo. Às vezes ele realmente está travado, mas, assim, a responsabilidade é 100% dele, não é sua responsabilidade. E pensando aqui, falando, né, do meu lado e para as mulheres agora, quando a Carol falou que ela não alivia, eu acho que é uma coisa que a gente pode aprofundar aqui, que eu estou pensando. Não é aquele assunto de que eu vou fazer porque o cara não faz, não é isso. Aí não dá espaço para o homem, que tem esse discurso, né? Estou fazendo porque o cara não faz, a mulher não dá espaço para ele. Então a mulher também é culpada de não dar espaço para o cara não é pai porque não tem espaço para ele. Não é isso. Mas, de acordo com aquela minha opinião, né, que eu falei eu acho que a gente tenta, e o trabalho também é nosso da mulher, quando ela simplesmente ela não faz, ela deixa assim o buraco, sabe assim? Ou quando você vai assim, como quem não quer nada, adiciona a pessoa, adiciona o cara no grupo da escola, assim, sabe assim? Adiciona também no grupo da escola, ou então passa para ele alguma coisa relacionada às crianças, então sabe aquele comentário aí, tem que comprar cueca, tem que comprar meia, sabe? Ó, bem naturalmente, como quem não quer nada, né? Então, acho que esse não aliviar, e eu tô lembrando aqui uma vez que eu ouvi o Marcos Pianges e a esposa dele, que eu esqueci o nome, ele falando, né, que as mulheres ficam ali perguntando, como é que você é esse pai maravilhoso? E ele também não entendia que pai maravilhoso que eu sou. Aí depois que ele foi estudando e tal, ele falou, gente, se eu sou esse pai que você está dizendo que eu sou, é porque eu sou casada com ela. Porque eu não seria. Ele estava contando de que ele pais se divorciaram, aí numa das conversas que ele teve um insight, foi quando ela falou assim, quando ele trouxe para ela, poxa, mas eu tô aqui, a gente faz tudo junto, tudo dividido. Ela, não, você tá achando que eu tô dando 50 e você tá dando 50. Eu tô dando 100 e você tá dando 50. Não tá, eu tô dando tudo sempre. Aí, cara, eu tô achando que ainda é equilibrado, né? E uma coisa que a gente já falou aqui num outro episódio, dessa tendência dos pais e dos homens em geral em se escorar na parceira. Ela vai fazer, ela vai pensar, ela sabe, né? Então, é uma provocação também. Vou passar para o Caio, mas depois eu faço essa provocação. Mas vamos ouvir o Caio sobre o que a pergunta da Bruna, da masculinidade, como é que a masculinidade... Provoca aí, Roberta, provoca aí que tem a ver. Nós vamos ficar aqui, ó, o que ela ia provocar? Provoca aí que eu acho que tem tudo a ver. É o seguinte, que pais vocês acham que vocês seriam sem a parceira de vocês? Né? Porque a gente tem isso também do lado da mulher, porque a gente alimenta algumas coisas, mas eu fico curiosa em saber como é do lado do cara. Sei que muitos homens, quando eles começam a estudar, é por conta da mulher que insistiu, que levou, que quase obrigou. Aí ele finalmente, até agradece hoje. Então, sempre tem aquele... Eu queria conhecer um cara que fizesse isso naturalmente, assim, sabe? A Elisama falou em uma das nossas aulas, nossa professora Elisama Santos, falou que nesses anos todos, acho que são 6 anos de palestras pelo Brasil que ela faz, esses anos todos ela nunca encontrou um cara, um pai, sozinho na palestra dela. Tinha homens, tinha pais, mas ou acompanhado da esposa, ou casal homoafetivo que ia junto, mas um pai, porque acordou, não, eu vou estudar isso aqui, eu vou lá sozinho. Mas talvez como vocês que estão nessa formação, a parceira de vocês está aqui, não, né? Na formação? Vou me inscrever nesse curso aqui, nessa formação. A gente fica curiosa para saber como é que foi isso para vocês também, assim, né? Como que é esse processo? Acho que Caio pode responder, se você conseguir fazer um apanhado geral aí, com essa provocação da Roberta também. Eu queria começar comentando essa coisa da masculinidade.
da desconstrução e tudo. Porque para mim foi eu acho que é um processo muito importante que me trouxe aqui hoje para estudar a parentalidade, para tentar evitar certos comportamentos, né, que esses comportamentos se repitam, mesmo que algumas vezes eu falhe miseravelmente no processo, mas como o Luiz disse, né, o reconhecimento dessa falha já está assim, uns 10 passos lá na frente do que é possível, né, para a gente tentar não repetir. Por que eu falo isso, que foi um processo? Porque para mim não houve assim, um momento que eu considere que virou a chavinha e pronto, agora estou num processo de desconstrução. Mas eu sei lá, tipo, até uns 10 anos atrás, eu estava inserido num ambiente assim, completamente machista. Mas assim, grotescamente machista. Que era indústria, né? Eu trabalhava em fábrica. E todos os colegas eram homens, raras mulheres trabalhavam no setor que eu trabalhava na manutenção. Então era assim, tipo, só aquela humarada fazendo piada e assim, horrível. O que me levou a entrar num processo de falar assim, poxa, velho, olha o que está acontecendo aqui. Foi quando eu saí de lá, dessa empresa, e fui trabalhar num outro lugar. Aí eu passei a fazer faculdade de jornalismo, comecei a conviver com outras ideias, a trocar experiências com mulheres feministas, a ler sobre feminismo, a participar de conversas, ter amigas mulheres influenciou muito. Sabe, tipo, essa troca de ideia é uma coisa que ainda está em andamento para mim, né? Tipo, por vezes a Ana às vezes me fala assim, olha o machismo aí, né? Tipo, olha só o que você tá falando. Aí eu paro, penso, falo assim, tem razão. Mas, tipo, 10 anos atrás, esses apontamentos eram muito mais frequentes. E eu tive a paciência, que nem sempre é fácil de ter, de reconhecer quando era apontado, sabe? Quando alguma amiga falava, ei, Kai, essa brincadeira aí não é legal. Aí eu, por que não? Vamos lá. Aí recebia o sermão e falava, tá certo. Eu ficava pensando nisso. Sabe, tipo, isso me abriu a mente, vamos dizer assim. Só que isso ainda está em andamento, né? E na minha própria relação com a Iana, e esse machismo se demonstrou. Porque, sei lá, eu conheci ela vai fazer 7 anos. E a Iana é médica, pô, ela ganha muito bem. Né? Tem uma possibilidade de ganhar bem muito maior do que a minha. E por um bom tempo, isso foi um elefante na sala, sabe? Quando a gente passou a morar junto. Aí eu saí do emprego e passei a só estudar, né? Só estudar, fazer a faculdade de psicologia. Então ela era a principal provedora, né? Não gosto muito dessa palavra, mas quem bancava, né, a casa. E isso lá no início da nossa relação, a gente morando junto, foi algo assim que pra mim foi angustiante pra caramba. Sabe, demorou assim muito tempo até eu me sentir confortável, né? E assim, não confortável de me acomodei, mas até eu perceber que eu poderia desempenhar uma outra função dentro da casa que não fosse comparecer ali com o salário no final do mês e bancar financeiramente tudo, sabe? São essas funções tão estruturadinhas, né, que a gente se perde. Se não exercer aquela dali, escrita pra gente, a gente se perde. Não sabe fazer outra coisa, né? Sim, Roberto. Foi assim, tipo, sei lá, ela queria viajar. E eu falava, não rola, porque eu não tô trabalhando. Ela falou assim, não, mas eu pago a nossa parte, tipo, relaxa. Eu falava, não, pô, mas eu não tô trabalhando. Isso a gente morando junto há 1 ano, sabe? E eu com esse nó, assim, na cabeça que eu não conseguia achar uma forma de, sabe, de desfazer. E aí, quando eu comecei a entender que a contribuição que eu tinha na rotina da casa podia ser outra, foi aí que o processo começou a andar. Mas, assim, muito tempo, sabe? Meses, anos, para isso chegar. Hoje, para mim, é muito mais nítido, sabe? Porque eu trabalho de casa, eu atendo aqui de casa. Então, o cuidador que passa boa parte do tempo com o Inácio sou eu. Né? Então, eu cuido da casa, porque eu já estou aqui, né? Então, se um paciente desmarca, sei lá, eu lavo a louça, eu varro a casa, ligo o robozinho, levo o cachorro para fazer xixi na praça, né? Mas até eu perceber qual era a minha posição nessa engrenagem, isso me angustiou muito. Sabe assim, muito mesmo. E
hoje eu tenho essa visão mais ampla de como funciona, mas foi assim, um processo que até hoje ainda está em andamento. Eu não consigo reconhecer e olhar que, assim, nossa, já está de boa essa desconstrução. E eu acho que ainda bem, porque se eu entendesse isso como um processo já acabado, iria abrir margem para eu voltar a cometer certos absurdos, né, que eu, graças a Deus, já não me pertencem mais, né. Eu acho que a tônica da minha relação com o Inácio, principalmente, é o nosso convívio, né, o meu e dele, o que eu consigo estabelecer com ele na ausência dela, né, quando ela está fora trabalhando. E às vezes ela passa, assim, alguns períodos bastante longos fora, tipo plantões de 24 horas, e aí somos eu e ele e eu. Mas também não vejo como poderia ser outra, porque, cara, é tão importante a convivência dela com a gente, porque às vezes quando tá pesado demais, é o outro que chega lá e faz a troca, né? Num momento de, sei lá, estresse muito grande, quando, sei lá, o Inácio tá em crise, tentando aprender a se regular, e a gente tentando ensinar, sendo que a gente nem sabe também, mas, sabe, a gente tentando acolher e ele tentando bater e tentando jogar as coisas, porque a gente tá passando por esse drama agora, e aí a gente fala assim, ó, troca aqui. Aí vem o outro, às vezes eu, às vezes ela, e pega, vai lá no quarto, tenta fazer alguma coisa para disfarçar, para mudar um pouco o foco. Então, eu acho que eu seria, sim, outro pai, mas não sei qual seria, porque é tão importante, sabe, a presença, porque me ajuda a pensar, troca quando a carga tá pesada. Quando eu falho, quando eu cometo algum erro, ela aponta, né, tipo, ó, e também acolhe, né. Então, sei lá, outro dia eu dei um grito no carro que eu não queria ter dado, e ela falou assim, calma, amor, respira. Aí eu desci do carro puto em casa, subi pro apartamento, e ela ficou lá com ele no carro, conversando. Fez o que às vezes eu faço também quando a demanda tá demais lá do lado dela, sabe? Então eu acho que sim, seria outro pai, mas não sei qual e espero não descobrir. Como é interessante essa parceria, né? E não é. Isso é uma coisa tão rara se a gente for pensar na família tradicional brasileira, na grande maioria das famílias, que geralmente é uma das pessoas que fica responsável por isso, geralmente é a mulher, né, que tá nesse papel, e o cara é o cara que vai trabalhar, vai trazer a coisa. Eu lembro muito, assim, dessa ideia de não incomodem o pai, sabe? A hora que o pai chegou é a hora que tem que estar todo mundo quieto, vamos almoçar. Vamos almoçar porque ele precisa almoçar meio-dia. Até hoje é assim. Mesmo que pensa assim, no meu caso, né? Uma puérpera com um bebê precisando almoçar na casa da mãe, em mudança, isso já aconteceu. Eu tô aqui expurgando as coisas dos meus pais hoje. Mas o meu pai ser o mais importante, nem que a gente ficasse sem comer, nem, sabe? Que ele é o mais importante, então até hoje é isso, assim. E a gente não vê essa troca, né? Quantos pais que nem sabem direito o que fazer, sabe? Ou aquela coisa do pai opressor que vem gritar, é o pai que, ó, vou chamar teu pai. Não é aquele acolhimento, não é esse revezamento, né? Geralmente as mulheres reclamam disso, assim, que elas que precisam dar conta não só das coisas da casa, mas como da demanda emocional, né, do acolhimento da criança, que isso é uma coisa muito, hoje conversávamos eu e o meu companheiro também, o quanto isso é uma das partes mais desgastantes que tem, né, de ter que lidar com isso, assim, o quanto a vida adulta é isso, né, ser pai e mãe, você tem que lidar, e aí, assim, tem esse negócio, né, que o Luiz falou, Carol não dá folga ali, né, também, tipo, meu querido, o que você quer? E eu vejo que isso também foi uma desconstrução em mim, porque tinha muito isso, tipo, se o cara tá puto, se o cara tá cansado, era muito, então eu vou fazer, deixa que eu faço.
deixa que eu faço, porque assim, se é para fazer bufando, não faz não, então deixa que eu faço. Agora eu fiquei pensando, e eu me dei conta que era esse lado, não incomode o pai, entendeu? Tipo, de um jeito meio ok daqui, porque eu não quero ouvir reclamação. Hoje eu penso assim, ó, meu querido, é isso. Quando reclama, fala, olha, eu também, às vezes eu preciso dar conta, não tô legal. E é claro que a gente se suporta, às vezes, quando vê que o outro tá explodindo, né? Como o Caio falou, faz esse revezamento. Mas o quanto é muito fácil pra gente, mulher, dizer, então tá bom, daqui. Não, o pai tá gritando, vem cá e tirar essa responsabilidade, sabe? Porque, Bruna, eu acho que passa exatamente por que a gente está falando dessa masculinidade, né? Exatamente. Essa dificuldade do cara sentir, os meninos que não choram, que demonstrar sentimento e chorar em público, é fraqueza, então é chacota, sofrem bullying. Então, eu acho que quando o cara ele se torna pai, como acho que o Caio falou em algum momento, ele falou, foi muito difícil para mim, se eu estiver errado, você me corrija aí, Caio. Você falou que era... uma das dificuldades de você estudar é que você entrou em contato com essas emoções. Então, eu não quero mexer nisso aqui agora, não. Eu tô vendo que esse negócio me incomoda muito. Sim. E diante de uma criança que tá ali chorando, que você não faz ideia por que você acha que é uma bobagem, a tendência a ser a nossa da mulher é gritar e resolver aquela situação. Do cara, é isso, né? O cara ele não pode ter aborrecimento, não pode ter gritaria na casa. Então, a primeira resposta é ser aquele pai que manda aquela boca, que é autoritário e tal, né? Que é aquela que impõe o medo, né? Que traz a educação pelo medo. Então, acho que para os homens tem esse desafio a mais aí nesse quesito, né? Da demanda emocional. Porque se fosse só trocar fralda, amor e gente, a babá faz uma cuidadora, uma enfermeira, a avó, a vizinha, tá aqui, dá banho, troca fralda, né? Mas o perrengue e o desafio é a construção da relação, que envolve emoção de todo mundo, né? Todos os envolvidos. Agora, essa parte da parceria que a gente desenvolveu, né, nesses 3 anos aí de Inácio, acho que foi porque bem cedo na relação, né, do nosso trio ali, lá na pandemia, em 2020, a gente fechadinho em casa, olhando e falando assim, gente, como que a gente não vai surtar? Né, a gente não consegue sair de casa, na época a gente morava em São Paulo ainda, morrendo de medo, e a gente sentou e bateu um papo e chegou à conclusão de que a gente era um time. A gente era uma equipe e os dois precisariam estar focados na mesma coisa. E qualquer coisa que pudesse acontecer que não tivesse em acordo ali, a gente ia ter que sentar e bater um papo para ver como conseguir direcionar isso. Porque se fosse eu ficar puxando a corda para um lado, ela para outro, tipo, não ia sair do lugar e ia ficar tudo de ponta cabeça, sabe? Então, a gente traz essa tônica assim, na relação meio que até hoje, sabe? Tipo, boa parte do meu trabalho é gerenciar, assim, a casa, meu trabalho, assim, do dia, sabe? Não só remunerado, só financeiro, mas, assim, é gerenciar tudo pra gente conseguir dar conta. Então, tipo, eu faço essa parte, ela faz uma outra, tem coisas que é responsabilidade dela, tem coisas que são minhas, sabe? Tipo, quando é possível ela fazer, por exemplo, sei lá, levar o Inácio na escola, ela vai. Quando não é possível, tipo, a boa parte das vezes, por conta da jornada de trabalho, isso sou eu. Então, tipo, de manhã eu nem marco paciente. Porque se acontecer qualquer coisa na escola, eu preciso saber que eu estou disponível, sabe? Não consigo, sim, ter um compromisso. Faz muito parte, sabe? Tipo, da parceria. Porque se não fosse eu segurando as pontas por um lado, provavelmente ela não conseguiria desempenhar o que ela desempenha, e se não fosse ela segurando as pontas por outro lado, eu também não poderia desempenhar o que eu desempenho. Então a gente chega junto mais longe do que, sabe, tipo, sozinho. Então, pra mim é ótimo que seja assim. Sim, bacana, muito bom ouvir vocês. Luiz, quer dar um fechamento? Ih, Luiz está declinando. Não. É que essa pergunta é sensível de, assim, como que seria, né? Eu diria que não seria aqui, porque, né, se eu fosse pai solo, primeiro, eu duvido que eu estaria onde eu estou agora.
Não que isso seja, né, responsabilidade da Carol, mas eu estaria no automático, provavelmente. E aí tenho pena do que seria dos meus filhos e de mim mesmo, mas eu estaria aí, né, no mercado, com babá, terceirizando tudo e achando que é isso mesmo. Eu vejo muito nítido, assim, que seria algo muito parecido com isso, porque foi como começou, assim, né? Por mais que eu tenha saído do trabalho, né? Eu saí do trabalho porque eu tinha uma condição, porque eu estava com ela, a gente se dava suporte e tal. Se eu não tivesse, né, esse suporte, eu estaria no automático. Eu preciso trabalhar para pagar todas as contas, então seria realmente trabalhar o dia inteiro para dar conta das contas. As contas seriam maiores, né? Porque a escola integral é ajuda, não sei o que, todo o resto, o que acabaria justificando e fica um ciclo muito louco. Então, ou não seria, ou seria um, né, cenário horroroso para mim hoje, que é o tradicional da classe média alta, né? Que a galera fala que é ótimo e é lindo, e a gente tem as nossas ressalvas, eu particularmente tenho, né? Mas cenas também de um outro episódio, não dá para a gente querer entrar nesse mérito agora. Pelo que eu percebi, tô tendo fala, Bruna, desculpa. Não, porque só para trazer aqui uma coisa que eu tenho observado, né? Não só nesses 7 episódios, né? A maioria de nós, dos convidados e vocês aqui estão falando, que a gente está nessa onda, né, de querer estar mais próximo, de construir uma relação e tal. Isso não quer dizer sair do trabalho, não quer dizer isso, mas é de estar ali, né, construindo a consciente, estudando e tal. Na maioria das histórias eu percebi que precisou ter um confronto com o que está posto, né? Muito do que você acabou de trazer, né? De trabalhar de manhã até de noite. Isso falando do nosso recorde, de pessoas que têm essa condição, de que tem uma parceria ou que tem condições de fazer esse tipo de escolha, né? E que faz esse tipo de escolha e vai muito confrontando com esse sistema que está todo encaixotado, que é uma máquina de triturar a gente, e a gente vai normalizando isso, né? Vivendo nesse automático, botando... Não é uma crítica a quem coloca a criança o dia inteiro, mas assim, chamando a reflexão para esse viver no automático. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está trabalhando no ritmo que a gente está trabalhando? Enfim, só uma observação aqui que eu percebi nesses 7 episódios. Eu acho que é muito, muito isso, assim, que a gente precisa se atentar, que quando a gente fala dessas escolhas, a gente não está condenando, né? A gente teve um episódio também que a gente gravou sobre maternidade e trabalho, e que muitas vezes é isso, né? A escola vai suprir, vai ser essa rede de apoio, e a mulher vai colocar lá, porque geralmente acaba sobrando para a mulher, aí vai para ela voltar ao mercado de trabalho, para ela fazer as suas coisas, ou no caso, né, como estaríamos no mundo ideal onde as coisas são equilibradas, que vocês também possam, né, fazer as coisas de vocês, enfim. Às vezes, muitas vezes a pessoa vai ter que botar na escola mesmo, né? Mas não é sobre isso, é sobre essa reflexão que muitas vezes as pessoas não têm, elas não param para pensar, né? Tipo, a escola pode ser uma rede de apoio, ok, né? Posso contratar alguém para ficar mais fácil e tal, mas que isso não seja só automático, que a gente possa pensar, que a gente possa refletir, que isso possa ser uma escolha. Né? Quero ficar mais com os meus filhos, que isso possa ser uma escolha, se há possibilidade que possa ser uma escolha. Mas eu acho que isso pega também, e eu percebo alguns exemplos que eu tenho na minha rede de convivência, assim, o quanto o trabalho, a gente falou de trabalho feminino, né, já com outras colegas, mas o quanto o trabalho masculino também é muito da identidade de cada um, né? Não só da identidade individual do ser humano, mas principalmente dos homens, que isso é o trabalho, sabe? A carreira é muito mais forte que a paternidade, porque a mulher ainda tá, você é mãe, pronto, sabe? Mas o trabalho é algo que identifica. E como que é para vocês, assim, vocês estarem largando mão, às vezes, de um trabalho de sair de casa, de ter esse lugar, né, que está posto, assim, na sociedade. Como é que foi? Foi um processo natural?
Ou vocês volta e meia se questionam? Como é que é? Porque eu acho que isso é uma parada que é muito difícil, assim, né? Tem esse lance, às vezes, da grana, né, que o trabalho proporciona, e muitas vezes o homem é muito melhor remunerado na mesma categoria, então, tipo, se o cara sai para trabalhar, ele vai ser muito mais bem remunerado do que a mulher saindo para trabalhar, existe muito isso, e daí as companheiras acabam ficando em casa por conta, né, da maior rentabilidade. Existe isso ainda, mas eu acho que mais forte que isso é essa questão da identidade mesmo. Como é que vocês lidaram com isso? Foi fácil? Foi difícil? É uma desconstrução perene, assim? Como é que é para vocês? Bom, no meu caso, eu não gostava nada do que eu fazia, o que ajudou bastante. Então, assim, eu estava fazendo uma função que eu não gostava, numa empresa que eu não gostava do ambiente nem da atividade fim da empresa. Era uma empresa, né, que eu me mudei para Sorocaba e eu consegui um trabalho lá pelo meu currículo e encaixei, né? E acabou que foi fundo naquele esquema assim, tá bom assim, quando der a gente troca, quando der a gente troca. Aí quando o Luca nasceu eu consegui reduzir a carga horária, mas eu nunca amei a atividade, nunca me identifiquei super com aquilo. Então eu acabei rompendo e isso foi meio que no início da minha carreira profissional. Eu saí da faculdade, entrei nessa empresa, fiquei 3 anos e saí. Então, assim, foi um rompimento que para mim foi meio que um alívio, não foi super bem compreendido, né? Amigos, colegas não entenderam, só que eu, né, não tinha outra coisa ali para fazer e eu estava empreendendo junto com a Carol, né, na clínica que a gente tinha, que para mim fazia muito mais sentido. Hoje em dia eu trabalho até numa outra empresa, trabalho em home office e faço as duas coisas, né? Sou educador parental e trabalho numa outra empresa, tenho muita flexibilidade. Sou amigo, inclusive, de pessoas de lá de dentro, e para mim faz muito mais sentido. Então, assim, eu estou me reencontrando sem abrir mão. Inclusive, eu falei para a pessoa que me chamou para a entrevista, falei assim, eu não vou tirar uma vírgula da minha história na entrevista com a RH. E se ela não quiser me contratar, muito que bem. Aí a moça falou... Por que, né, ela te questionou alguma coisa? que tem aquele... não sei o nome, é meio que para ver se dá o match, assim, de perfil, ética, valores, com o perfil e cultura da empresa. E eu falei, eu não vou tirar uma vírgula da minha história, eu vou falar tudo e falei da formação, Lu, eles amam, o quanto que eu, né, saí, estava realizado em casa, tal. E ela falou, pro meu chefe, né, eu não recomendo a contratação dele, por quê? Porque você me fala o oposto, né, que eu preciso buscar o oposto do que ele disse em todos os candidatos e candidatas que eu entrevisto. E ele falou assim, né, aí volta, né, meu privilégio, tudo mais, minhas conexões de antes, tal, homem branco, heterossexual, tal. Isso tudo entra e eu tenho ciência disso, né? Ele meio que foi passando o pano, apesar de eu ter falhado miseravelmente na entrevista, e ele me deu essa oportunidade, entendeu? E ele me dá essa flexibilidade e eu acabo assim, ele fala assim, não pise na bola. Mas eu vejo que, assim, se fosse qualquer outra pessoa, eu não teria toda essa... Se fosse uma mulher, não teria passado, digamos, uma mãe, mas né, também, no seu caso. Mas eu acho que é muito importante vocês que têm esse poder, né, privilégio, poder, tem que falar, né? Que mesmo que seja uma voz lá no deserto, né? Talvez você seja o único cara na história da empresa que não abriu mão. Cara, mas é o primeiro cara, que venham outros. A gente está trabalhando para isso, né? Estamos aí criando os nossos meninos para isso, né? E aí eu trabalho com tecnologia, que não tem, entre aspas, nada a ver, mas assim, hoje em dia tem muito robô, né? Chat GPT, essas coisas. Eu falo assim, o nosso trabalho de quem entende de gente nunca vai ser obsoleto e sempre vai ter demanda. E eu faço essas micro-revoluções nas reuniões, troco ideia, o cara que teve filho e tá lá em casa, né, trabalhando com o bebê, é pai de primeira viagem, eu troco ideia, eu me coloco, né, estou atento. Busco fazer essas micro-revoluções, por mais que seja aí uma empresa super digitalizada e tal, mas tento fazer isso além da atuação que eu tenho, né? Acredito muito nisso, Luiz, nas micro-revoluções. Muito bom, muito bom. Mas eu vejo muito o selo, né? Que me é dado por isso, essas características externas que eu tenho, mas também não tem muito que eu posso fazer agora.
eu tento falar agora que eu vou, teoricamente, assumir um papel de liderança de contratar mulheres, porque são só 2 mulheres no time de tecnologia de mais de 50 pessoas, entre outras, né, características diversas que também são pobres nesse mercado de tecnologia. Mas, assim, é o começo. Eu estou fazendo 1 ano lá daqui a 1 mês e a gente vai conquistando aí pequenos espaços. Legal. Basta estar atento. Ai, gente, isso desculpa, é foda, porque é muito bom poder, né, ouvir uma história dessa igual a do Luiz, porque o mais comum é o caminho oposto, né? A mulher abdicar da vida profissional em detrimento da carreira do homem. Tipo, porra, qual é? Aqui, sei lá, eu estou construindo minha carreira de psicólogo agora, né? Me formei há um pouco mais de 1 ano. Mas esse processo de deixar alguma coisa que eu odiava, eu tinha feito 6 anos atrás, quando me mudei para São Paulo para poder estudar. Eu não era feliz, talvez não seja assim, plenamente feliz hoje, nem sei se é possível, mas, por Deus, eu detestava aquele emprego, sabe? Eu trabalhar com manutenção de rede elétrica, nossa, eu odiava. E aí foi, assim, algo muito difícil de aceitar e de entender para mim, né, o processo de sair de casa para ir para uma realidade toda nova. E isso facilitou, assim, em partes, o que eu vivo hoje, né? Que é estar mais tempo em casa, que é ter podido, sei lá, aprender a cozinhar, treinar todos os cuidados da casa antes da chegada do Inácio. Né? Então, quando ele chegou, minha preocupação era não derrubar na hora que eu fosse trocar a fralda e no banho. E conforme isso aí, porque isso aí você aprende na primeira semana, você fica seguro depois disso muito rápido, que eu pude olhar para as outras coisas que aconteciam, sabe? E a Ana também teve, vamos dizer assim, a sorte, o privilégio, que infelizmente não é reservado para todo mundo, de nós dois poder passar 1 ano dentro de casa, né, que foi na pandemia, e a gente conseguiu ter total dedicação, né, para os cuidados do Inácio. Só depois que ele já tinha 1 ano, ela foi voltar a trabalhar, e aí eu estava acabando a faculdade também, aí agora eu comecei a atender no ano passado, e aí já entrei nessa formação também, e então as coisas têm acontecido pra gente numa toada muito favorável, sabe? Só que é muito complicado que isso não se estenda, né, para outras famílias, e que a gente veja, tipo, mulheres tendo que voltar a trabalhar com 2 meses da criança, não podendo amamentar, né, o pai tendo que ficar fora de casa e não podendo participar dos cuidados. Né, eu não quero nem entrar no cenário em que o homem usa isso para se esconder, né, para fugir dessa responsabilidade. Eu prefiro olhar para quem ainda está querendo participar e ainda não consegue achar uma forma. Né, depois a gente vai brigar por esse cara aí que está fugindo disso. Mas acho que a gente ainda não está lá, acho que ainda está num processo de puxar essa galera que está querendo e não encontra um jeito, sabe? Está meio perdido nesse processo. Sim, puxando exatamente esse fio para a gente ir caminhando para o encerramento da nossa conversa, que está maravilhosa. Queria saber de vocês como que a gente chama os homens para esse trabalho. De homem para homem. Como é que... Vocês não estão vendo, mas o Luiz está aqui esfregando o rosto, a testa, o nariz. Ele está, Roberta, não me faz pergunta difícil. Socorro, Luiz, ajuda nós. Ô, Luiz, isso aqui é um pedido de socorro, porque é o que a pergunta que as mulheres fazem todo dia, o dia inteiro. Como é que eu chamo esse homem? Quando eu souber, eu escrevo um livro e fico rico. Boa! É como o meu marido, né? Ele já foi professor de yoga, aí esses dias chamaram ele para dar aulas. Faz muito tempo que ele não dá aula de yoga e tal, mas quem sabe você volta a dar aula, uma turma só para homens. E ele falou, eu fora! Eu não quero ficar dando aula para homem, Deus me livre. Esses homens são duros, é difícil.
E aí, quando eu comecei a fazer roda, nem pensava em ser educadora parental ainda, mas foi muito levada a minha vontade de reunir mulheres, né, na gestação e trocar e tudo mais. Aí chamei doulas e tudo, né, mulherada veio lá em casa. E aí ficou nessa, vamos conversar com os homens também. Aí ele fez uma roda e a gente achou, nossa, né, a gente ajudou eles a fazer uns papeizinhos para, tipo, de repente vai ser difícil puxar o tema, eles não vão conversar. Ele falou, não, horrível. Eles não deixavam ninguém falar. Falavam um por cima do outro. E foi horrível, eu não quero mais fazer esse negócio com homem. Tipo, é mais ou menos isso, assim, né? Ah, não sei se eu quero fazer com homem, mas é necessário, né? É necessário essa conversa, esse... É fundamental, né? Mas assim, acho que o Caio aí talvez vá concordar comigo, que assim, se o fulano não quiser, assim, não tem como. Um convite que eu faço, e assim, eu tô cruzando várias linhas aqui, tá, Roberta? Me coloque no meu lugar, por gentileza. É assim, eu fiquei sabendo do caso de uma amiga da Carol, que assim, no limite, né? E assim, né, não é todo mundo que vai poder fazer isso. Ela colocou a bebê no colo do marido e falou: tchau, eu vou sair. E era um cara que estava aí no, né, no flow e tudo mais, ajudava aqui e ali. E ela falou: eu não aguento mais. Então, assim, teve que ser chegar nesse nível. Ela estava segura e confiante que ela conseguia sair. Então, não é simplesmente, né, falar para uma mãe que está sobrecarregada que ela tem que fazer isso. Não é isso. Mas, assim, às vezes é só no nível extremo que o cara vai ver o nível de sobrecarga que tava e tudo mais. Mas, assim, isso é muito injusto, que coloca a responsabilidade no colo das mulheres em fazer e é uma responsabilidade masculina. Mas, às vezes, assim, num grito de desespero seria isso, entendeu? Mas, assim, seria lindo se eu falasse: os homens estão acordando, eu vejo muitos homens me procurando. Mentira, nunca atendi nenhum homem também. Quer dizer, eu atendi homens que vieram pela formação. Não, pela formação. Casal e seguiam casal também. Mais casal, inclusive, do que gente, né? Do que ou só mulher, mas nenhum só homem, entendeu? Já teve só mulher. E muitas vezes a mulher reclamava do homem, que é o cenário clássico, né? Então, assim, só de não ter um homem que busca direto, né? Porque pela formação era de graça, né? Aí é fácil também. Vai lá, conversa. Muitas vezes era a mulher que tinha indicado, o cara veio e falou. Mas é a questão deles ama. Nenhum cara paga do bolso dele para ir sozinho lá. E eu não sei se eu pagaria lá atrás. Tipo, eu comprava livros, mas é muito mais fácil comprar o livro, ler quietinho lá em casa, né? E achar que eu tô fazendo um bom papel, do que dar a cara a tapa e chegar sozinho lá, né? Então, assim, não vou falar que é simples, eu fiz, eu consigo. Não, eu também comecei bem pelas beiradas ali, ouvindo muito, ouvindo mais do que falando, e agora eu tô chegando no primeiro degrau ali. Então, assim, então não eu tem tenho solução. impressão, você me falou uma coisa aqui que me acendeu, dar a cara a tapa. Então tem essa coisa também um pouco da vergonhinha, né? Então o cara que ele tá ali, que tem uma terra fértil, tem um solo fértil, que se jogar uma semente, pode ser que brote. Então me parece que ele tem uma coisa que ele vai escutando, né? Ele vai observando. É o que a gente fala para as mulheres, cara, faz a tua parte, ele vai ver de você. Aqui, se eu chamar o Felipe para falar, ele vai falar. Eu perguntei para ele, né? Porque eu via que ele estava fazendo tudo assim, tudo muito de acordo, sabe? Tudo. Eu falei, Felipe, de onde que essa sua cabeça assim? Como é que você pensa assim? Porque a gente começava a conversar muito de igual para igual. Eu falei, nossa, que menino evoluído. Aí eu, né, pergunto, eu falei, de onde é que vem o que você está fazendo, como você está se relacionando? Ele, o que eu ouço você, o que eu leio de você. E aí ele leu um livro, até hoje ele leu acho que 2. Eu, e não você fala me nada. Ouve, E a pessoa me ouve, mas não fala. Não traz para conversa. Não avisa. Fica ali na encolha. Então, tá capturando, né? Mas não fala, não vai. Não. Bom, eu tô assim, esperançosa aqui dessa conversa, hein? Tô saindo esperançosa.
Caio, dá uma dica aí para gente, ou para os homens ou para as mulheres, como é que a gente faz esses homens trazerem ele para uma paternidade real? Cara, é difícil, hein? Mas sabe que eu vou tentar falar isso sem fugir, mas eu percebi, assim, isso no meu círculo, né? Com as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivo, e de maneira nenhuma eu acho que isso pode ser tomado pelo todo, sabe? Tipo, esse micro-universo que eu vivo. Mas que era muito mais frequente e surpreendente que eu consegui encontrar alguns pais dispostos a trocar, acho que mais que dispostos, ansiosos por falar de como estava sendo a experiência deles na paternidade. Primeiro adendo que eu preciso fazer, acho que 95% classe média, né, que não tinham uma série de preocupações ou de demandas que acabam, sei lá, subjugando a subjetividade e a pessoa está ali só no automático. Né? Eram pessoas que tinham mais acesso a lazer, a tempo livre, que podiam parar e se preocupar com isso. Bom, mas eu fiquei surpreso por ter encontrado algumas pessoas para conversar disso. Porque quando eu me tornei pai, né, eu fiquei meio isolado, eu acho, um pouco sozinho. Eu morava em São Paulo, meus amigos não eram de lá, né, os mais próximos, aqueles da vida toda, não eram todos que eram pais naquele momento. Hoje já aumentou bastante o número. Então eu não tinha muito com quem conversar. Então toda vez que eu tinha a oportunidade de encontrar alguém, e isso já me nasce com 2 anos, né, eu estava ansioso para ouvir e para falar sobre isso. E aí eu fui encontrando um terreninho fértil, assim, tipo em festinha de aniversário, às vezes na praça, conversando, né, enquanto as crianças brincam. E ocorreu que tem uma coisa que a Ana, por ser pediatra, então ela aglutina algumas famílias ao redor dela, e a gente teve uma ideia de promover, isso um pouco antes de começar a FEF no ano passado, de promover, eu já estava me interessando a estudar mais profundo a parentalidade e as correlações com a psicanálise, e a gente pensou em promover umas rodas de conversa para pais, né? E para minha surpresa, foi assim, tipo, de início, um sucesso muito grande, tipo, de adesão, né? Sei lá, a gente juntava 10 pais numa terça-feira, às 5 da tarde, para conversar sobre como estava sendo a experiência. E eram, assim, grupos, eu acho que bem heterogêneos, sabe? Tipo, de faixa etária, profissão. E isso trouxe para mim um vislumbre de que, poxa, talvez eu não estivesse tão sozinho assim. Nesse meio, talvez eu pudesse encontrar pessoas para conversar. Aí depois, quando eu comecei a FEF, eu comecei a ter mais, digamos assim, insights do que fazer nessas rodas, né? Porque de início eu dava um start e deixava o pessoal trocar. E isso fluía, assim, de uma maneira, acho que bastante natural, porque todos queriam falar. A proposta era que a gente ficasse reunido 1 hora, às vezes passava de 1h30, quase 2, porque era uma troca, assim, muito, como eu posso dizer, genuína, sabe? Assim, estavam com vontade de falar e de se acolher. E aí depois o trabalho foi voltando pro presencial e a disponibilidade foi parando, né? E aí foi diminuindo, de 10 virou 8, 8 virou 6, e a gente se encontrava uma vez por mês. Acabou que não foi muito mais para frente isso. Mas me ligou um alerta de que tem gente querendo falar sobre isso, sabe? Só que, de novo, passa por aquilo de tocar num ponto que é muito delicado para si. E isso eu acho que afasta muito os homens. Né? Tipo, sei lá, estatisticamente as mulheres procuram mais terapia do que os homens. E aqui eu quero fazer um convite, porque é doloroso para a gente também. Então, homens, venham. É assim mesmo. O negócio amarga, o negócio dói, o negócio escancara, arde, mas depois cura.
Então, assim, se você ainda está nesse processo, e eu estou percebendo também que vocês, que os homens, né, e ouvindo vocês aqui, tem essa coisa do se expor, né? Então, o cara quer, eu ouço muito, alguns homens também falando isso, né? A gente quer, mas não tem espaço. Então, esses espaços para os homens falarem, eles são necessários, mas é necessário também que o cara saia da casa dele e se exponha. Ele vá lá comprar o curso, ele vá lá na roda de conversa, mesmo que a mulher não vá. Ele vá sozinho procurar, ele vai lá marcar a sua consulta. Como o Luiz está falando, você que lute. É isso. Porque vai chegar nesse lugar de caramba, vai se deparar com aquela sombra enorme, com aquele monte de coisa que você tem que desconstruir, que você tem que ultrapassar, que você tem que se desfazer, aquelas crenças. Vai dar um trabalho, mas é isso mesmo, se chama faxina. É esse arregaçar das mangas que a gente faz. Só que a gente está fazendo só alguns séculos na frente. A gente já está alguns séculos nessa faxina e nessa luta aí. Então venham porque tem muito trabalho, precisamos de vocês, né? Para a humanidade aí ela dá um upgrade e de homens corajosos para puxar esse barco, né? E eu já aproveito para agradecer muito a presença de vocês, o compartilhamento das histórias, assim, esse abrir do coração que foi tão bonito. Muito obrigada, me emocionei em vários momentos com as histórias de vocês, muito inspiradoras. Eu quero muito que esse episódio ele ganhe aí o ouvido de muitos homens, muitos pais, que é isso que eu acho que a gente precisa, que homens falem. A gente precisa que os homens venham, se exponham e falem. Que tem muita coisa para ser dita aí, né? E para a gente construir. Muito obrigada. Exculpatório. E agora a gente tem um quadro no nosso podcast que se chama... o podcast se chama A Culpa Não é da Mãe. E é um lugar para você colocar a culpa para fora. Né? Geralmente é a culpa materna, mas agora hoje a gente vai falar, existe culpa paterna? Vocês sentem culpa de alguma coisa? Se vocês sentem culpa de alguma coisa, agora é hora de vocês falarem, colocarem para fora, né? Se expor, e aí um de cada vez vai falar, eu não tenho culpa de, e soltar o verbo, soltar a culpa, e tirar esse peso das costas. E bora lá, quem vai ser o primeiro a expurgar essa culpa? Eu acho que a gente pode adicionar uma coisa aqui com eles hoje. A gente pode trazer que eles também digam para essas mães, as mães não têm culpa de... Isso aí, a culpa é de vocês e que a mãe também não tem culpa, porque, né, tá legal aí tirar a culpa das costas das mães. Tá, eu começo. Vou começar pelas mães. Mães, vocês não têm culpa de querer descansar um pouco e de querer ter um tempo para vocês. Adoro! E eu não tenho culpa de ser ranzinza como sou. Tô tentando melhorar. Isso aí. Meu marido vai ouvir isso e vai dizer, eu também não. Ai. Muito bom. Bom, eu também vou me colocar no colo e falar que eu não tenho culpa de gritar e reproduzir padrões, apesar de ter responsabilidade sobre o que acontece, né? Não é minha culpa. E para as mães, eu gostaria muito que elas não tivessem culpa de fazer as coisas delas primeiro e deixar as coisas da casa, das crianças, e, né, o que o marido às vezes não faz quando existe um marido pai ali. Faça a sua coisa primeiro sem culpa, que seja, né, ir para sair com as amigas e fazer academia, dormir. Faça a sua coisa primeiro sem culpa, por mais que você vá sair de casa e deixar a criança chorando, a criança vai chorar no colo do pai ou de alguém e vai construir um vínculo ali. E não é a sua responsabilidade deixar a criança bem antes de sair, de fazer as suas coisas que te fazem bem. Então, tente cuidar de você primeiro, é difícil, né? Não vai ser fácil, mas não é a sua culpa, não é a sua responsabilidade cuidar da criança quando você está fazendo algo que te faz bem. Ou algo que você precisa fazer.
Adorei isso, gente. Esse exculpatório foi maravilhoso. Eu vou até tirar uma soneca depois desse episódio. Em paz, em paz. Maravilha. Gente, queria saber se vocês usam rede social ou se algum e-mail que algum pai vai querer ir atrás de vocês para trocar uma ideia. Luiz, qual é o seu contato, Luiz? Onde é que as pessoas te acham? Olha, eu tenho uma página no Instagram que eu criei faz 1 ano e meio e nunca mais entrei, e a página do Instagram direciona para o meu WhatsApp. Então, é Grupo Girafas, tem lá a minha foto, tem um texto falando que, né, na minha opinião, conscientização e acolhimento parental não é um assunto para ser tratado em redes sociais. E se você quiser conversar comigo, apesar de ter me encontrado no Instagram, é mandando um WhatsApp e não é mandando direct pelo Instagram, por favor. Entendi. Não, ótima estratégia. Eu gostei dessa estratégia, nunca tinha ouvido. Então tá, @Grupo Girafas. E onde é que o pessoal te encontra, Caio? Bom, eu seguindo a escola do Luiz, eu tenho um perfil também bem nativo, diferente do dele. Tem um total de 0 postagens, mas tentando ativá-lo, mas é aquele negócio de se expor e às vezes a insegurança bate, mas estamos no trabalho. O @ é caiobarbosa.psi, mas estamos aí, né? Lá tem link Mas o pessoal vai conseguir falar contigo lá, né? Ou você prefere mandar um e-mail, sei lá, dizer alguma coisa assim? Se alguém, né, quiser trocar uma ideia, quiser contratar teu serviço também, né? Atendimento e tudo mais. Lá tem um link com um e-mail e o meu WhatsApp profissional. Ótimo, ótimo. Ah, então tá ótimo. Arrasou. E se você quiser falar com a gente, com a Bruna... A Bruna tem o Instagram. Qual é, Bruna? @bruna.todeschini. Ou se quiser falar comigo, @Roberta_Jardim. Mas se você quiser falar com nós duas, se você quiser trazer a sua história, se você é aluno da FEF1, aluno da FEF2, aluno da FEF3, já estamos aqui, ó, lá na frente, FEF3, escreve pra gente, a culpa não é da mãe, @gmail.com, que a gente vai ter o maior prazer de te ouvir, trazer a tua história para cá, para todo mundo saber também de você e a sua história. Gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada por você que ouviu até agora e até o próximo. Beijo. Beijo, obrigado, gente, foi maravilhoso. E que conversa, hein? O maior podcast até agora, eu acho, né, de tempo, mas é muito bom ouvir homens também falando, né, porque a gente fala tanto entre nós e ouvir também, né, que vocês estão aí nesse processo. Eu acho que vai inspirar outros homens a também buscarem, a se desconstruir e verem que eles não estão sozinhos. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Muito obrigado.